Fala aí, galerinha do semi-integral e do integral, beleza? Bom, hoje vocês fizeram um simulado, não é isso? Por isso que nós não tivemos o nosso encontro à tarde. E o Vaguinho pediu para eu fazer uma complementação aqui, uma coisa mais rápida. Eu até já havia comentado isso com vocês, né, na aula da manhã. Então, o que eu já havia planejado para essa aula? Pegar mais exercícios de conjunção, né, dada a importância do assunto, e eu vou continuar a partir, quer dizer, continuar, perdão, de onde nós paramos, que foi aqui, ó, página, eu estou na apostila 2, tá? Estou na apostila 2, a partir da página 64, apostila 2 de português, beleza? O módulo é o 9. Deixa eu até confirmar aqui, peraí. Não estou falando bobagem. É isso mesmo, é. O módulo é o 9, tá? Deixa eu só botar aqui o horáriozinho, para não me alongar muito. Vamos lá. Então, o que eu vou pedir que vocês façam aí? Desse módulo 9, ó, antes de vocês continuarem a ver o vídeo, né, porque tem resposta aí e tal, eu vou comentando. Então, podem fazer página 63, ao menos aqui na minha apostila, começa na página 63, acho que é aí também. Então, só corrigindo. Fazer, então, da 4 até a 10. É coisa dessa. Da 4 até a 10, tá? Olhou o vídeo, pausou, faz aí. Vamos lá, vamos para o gabarito comentado, tá? Vou ler os textos, inclusive, até porque eu tenho que lembrar, né? Vamos lá. Confidência do Itabirano, do grande Carlos Drummond de Andrade. Esse é um poema até um pouquinho autobiográfico, na medida em que o Drummond, né, o eu lírico, está falando dele mesmo, tá? Da vida dele, né? De onde ele veio. O Drummond, lembrando, ele veio de Itabira do Mato Dentro, interiorzão de Minas, e depois morou um tempo aqui no Rio de Janeiro. Vem comigo, ó. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Ah, lembrando, tem esse colchete aqui, mas pertence ao verso de cima, tá? É porque não deu para colocar na formatação. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Aqui tem um pouquinho não, né? Bastante do gauchismo, né? Lembra? Eu falei ano passado isso com vocês. O gauchismo drummondiano, o gauche é esse ser torto, esse ser que não consegue se conectar, né? Que se sente mal perante o mundo, tá? De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereça. Presentes, né? Prenda. Este São Bento do velho santeiro Alfredo Duval. Perdão. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazenda. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Incrível esse final, né? Então ele teve isso tudo e tal. Itabira ficou só na foto, né? Ficou na lembrança. E isso dói muito, né? Lembrar isso dói muito. Incrível. Drummond, né? Falar o quê? Ó, a questão 4 da FUVEST. Na última estrofe, a expressão que justifica o uso da conjunção sublinhada no verso mais como dói quer dizer, hoje em dia é isso, apenas dói, tá? Então, uma questão aí objetivando a análise da conjunção, beleza? Tabira agora ficou reduzida apenas aquilo, né? Próxima questão, da brilhante Clarice Lispector, né? Autora aí do modernismo, lá pro finalzinho, a geração de 45. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados,
instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Essa questão acho que nós já fizemos, hein? Eu acho que tem no meu material de coesão. Eu não lembro se eu já trabalhei esse material com vocês. Eu creio que sim. Vamos lá. A autora emprega por vezes o conectivo mais no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, na questão do Enem, gabarito letra E, assume funções discursivas distintas, quer dizer, diferentes, nos dois contextos de uso. Ó, lembrando, tá aqui, né? Mais o vento batendo nas cortinas, nananã, e aqui, cadê? Não outras, mas essas apenas, tá? Então são os dois contextos. Essa questão já eu trabalhei com vocês. Próxima. Tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausto o plano de um mundo novo e muito mais humano. Excelente. Ó, cadê? Esse E, inclusive, não sei se vão pedir na questão, não. Morder o fruto amargo, mas não cuspir, tá vendo? O conectivo E, ele é normalmente aditivo, né? Ele adiciona ideias. Mas em prova ele é muito utilizado para mostrar que ele também pode ser adversativo. Mas avisar aos outros o quanto é amargo. Quer dizer, passar por uma experiência ruim, suportar aquilo, e o mais importante é você avisar que aquela é uma experiência ruim, né? Pegando aqui em linhas gerais. E os dois outros versos confirmam, né, o que eu falei. Show. Vamos lá. Na organização do poema, os empregos da conjunção mais articulam, para além de sua função sintática, gabarito letra C, a introdução do argumento mais forte de uma sequência. Aqui, ó, o que eu acabei de falar, né, que o mais importante é avisar que aquilo era uma coisa ruim. O mais importante é isso, tá? Próximo aí, pneumotórax, do brilhante Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, lembrando, autor da primeira fase do modernismo, tá? Perdão. Manuel Bandeira foi um homem muito doente. E esse poema acaba passando, né, um pouquinho do que ele viveu, infelizmente, né, em relação a problemas de saúde. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Essa frase aqui, tristemente, esse verso aqui, tristemente resume a vida dele, devido a essa condição de saúde. Não sei se vai pedir aqui, eu acho que não, mas seria bom também, ó. Mais um E adversativo, concorda? A vida inteira que podia ter sido, mas que não foi. Esse verso é brilhante, né? Tosse, tosse, tosse. Porque normalmente quando você tosse, você repete, né? Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Breathe. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Que é um procedimento médico, né? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Esse final é até divertido, né? Eu diria, apesar do tema ser tão ruim. Qual é a ideia? Só é possível tocar um tango argentino porque no tango tem muito sofrimento, percebe? Então é como se o Eulírico dissesse, não, o personagem do médico dissesse, não, a única solução mesmo, querido, é sofrer, né? Infelizmente, não há muito o que fazer aí, tá? A ideia é basicamente essa. Muito bem.
Em uma de suas ocorrências, no poema Pneumotórax, a conjunção e, aqui, ó, poderia ser substituída por mais, sem prejuízo semântico, né, sem prejuízo de significado. Essa possibilidade verifica-se em, tá aí, ó, ter sido e que não foi. Perfeito, perfeito. Imaginei, né? Quando eu estava lendo o poema, imaginei que isso ia ser pedido. Texto para a questão 3, parágrafo do editorial. Nossas crianças hoje. Oportunamente serão divulgados os resultados de tão importante encontro. Mas enquanto nordestinos e alagoanos sentimos na pele e na alma a dor dos mais altos índices de sofrimento da infância mais pobre. Nosso estado e nossa região padecem de índices vergonhosos no tocante à mortalidade infantil, à educação básica e tantos outros indicadores terríveis. Até quando, né? Esse Brasil extremamente desigual. Aqui é de 2010, né? Já é um pouco antigo. Então, sempre problema. Em que alternativa a seguir, a conjunção enquanto apresenta o mesmo sentido expresso no parágrafo. Gabarito letra D. A gramática é o estudo da língua enquanto sistema. Onde é que está aqui no texto? Espera aí. Oportunamente serão divulgados os resultados de tão importante encontro. Mas enquanto, quer dizer, nessa mesma condição, né? Há uma ideia aqui de... Deixa eu ver se tem algum outro texto. Não, né? Espera aí. É isso mesmo, né? A gramática é o estudo da língua enquanto sistema. Então, nessa mesma condição. Perfeito. Texto para a questão 4. Na verdade, à primeira vista, nossa, esse trecho é muito famoso. Era um velho como tantos outros, de idade indefinida. Rugas, cabelos brancos, uma barba que lhe dará um vago ar de sabedoria e responsabilidade. Mas uma certa agilidade e o porte ereto darão a impressão de que, apesar da aparência de velho, o viajante guardará o vigor da juventude. E os olhos, o brilho deslumbrado como o de um bebê, curioso como o de um jovem, sábio como o de um homem maduro, maroto como o de um velhinho bem-humorado que conseguisse somar tudo isso. Descrição fantástica. A autora emprega os conectivos mais e no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, eles assumem funções discursivas semelhantes nos dois contextos de uso. Vamos ver aqui rapidinho. O mais e o e, né? À primeira vista. Aqui é oposição, né? Mais. Nossa. Certo, a gente tem aqui, ó, o mais e o e, né? Começa aqui a oposição e o e vai se juntar a essa oposição. É isso, sem mistério. Vamos agora praticamente a metade aí do nosso trabalhinho de hoje. Vamos lá. 5. Atente para o uso da conjunção mas, no trecho que segue. Como essa conjunção aparece, né? Prova de vestibular. E lá estava, nas últimas fileiras, o Luiz Fábio. Notaram suas limitações e construíram uma ponte especial para ele, mas o menino não conseguia atravessá-la. Em relação a seu emprego na situação acima, a conjunção mas introduz um enunciado que contraria a possibilidade de concretização de uma ação subentendida anteriormente. Caso clássico de oposição, né? Fizeram uma ponte especial para ele, mas ele não conseguiu atravessar. Clássico, tá? Uso clássico, não tem muito o que falar. Vamos a um poema agora para as questões 6 e 7. Eu te amo. Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer, dei para sonhar, fiz tantos desvarios. Desvario é loucura. Rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz para onde é que ainda posso ir. Extremamente metafórico, né? Queimei meus navios. Porque o navio ele pode, né, te dar um rumo, é um meio de transporte. Se você queimou é porque você não quer ir além, você quer ficar ali, quer ficar com a pessoa, né? Muito bonito. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se nos amamos como dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica em que cara eu vou sair. Não, acho que estás só fazendo de conta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta como hei de partir. Uau!
Muito bonito também. Tom Jobim e Chico Buarque, né? E esperar o quê? Só coisa brilhante, lógico. Examinando-se aspectos construtivos deste texto, verifica-se que, gabarito B de bola, o emprego de como no início da quarta estrofe é uma retomada de como hei de partir da primeira estrofe. Vamos ver rapidinho aqui. 2, 3, 4. Não acho que. Agora conta como. No início da quarta é uma retomada de como hei de partir. É de que modo, né? A ideia é essa. De que modo hei de partir. Tá. Perfeito. Perfeito. 7. O sentimento de perplexidade. Perplexidade é espanto, né? Surpresa. Expresso nas frases como hei de partir, para onde é que ainda posso ir, com que cara eu vou sair, deve-se ao fato, lembrando que tanto no outro enunciado como aqui, está faltando o tracinho aqui, tá? Deve, tracinho sim. Deve-se ao fato de que a relação amorosa do sujeito, aqui interpretação, né? Constitui uma radical experiência de fusão com o outro, da qual não vê como sair. Sim, esse eu lírico se vê misturado, né? Enfim, fundido ao outro e parece que ali as coisas não estão indo bem, ele está perdido, né, com essa separação. Perfeito. 8. Assinale a alternativa em que a mudança da posição da conjunção acarreta alteração semântica. Então você muda a posição de uma conjunção e tem uma diferença no sentido. Gabarito letra E. Está tudo bem com o jovem, pois tem o apoio da família. Está tudo bem com o jovem, tem, pois, o apoio da família. Realmente muda, por quê? O que acontece? O pois, posposto ao verbo da segunda oração, ele não funciona mais com ideia de explicação. Ele funciona com ideia de conclusão. Tá? Isso é da regrinha das orações coordenadas sindéticas adversativas. Certo? Aí vocês vão ver em língua portuguesa, né, com a minha amiga Lidiane, tá? Perfeito. Texto para a questão 9, vamos lá, reta final. Do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, lembrando, geração de 45 do modernismo, ele pertenceu à poesia dessa geração, tá? Uma obra muito famosa, Morte e Vida Severina, há pouco tempo foi trabalhada na prova da UERJ. Quando chegar mais à frente, vou falar com vocês sobre, obviamente. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar, e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita, recebe-se na hora mesma de semear. Substituindo-se os dois pontos por uma conjunção em pela colheita, dois pontos, recebe-se, mantém-se o sentido do texto apenas em pela colheita, já que se recebe. Esse já que, no caso aí no texto, dá uma ideia de causa, muito comum para a ideia de causa, tá? Já que, visto que, uma vez que. Finalizando nessa questão antiga da UERJ, caraca clássica. Tem no meu material de valor semântico de conectivo, né? Eu tenho um material só para isso, com várias questões da UERJ, e é um uso realmente muito diferenciado de uma conjunção. Vem comigo lá. A caricatura não tem por objetivo principal fazer rir. Caricatura é aquele desenho exagerado, né? Aliás, quando eu falo assim, esse personagem, por exemplo, o The Office, né? Eu estava recomendando a um amigo meu amigo adorou. Aí ele falou, caraca, Vini, os personagens são muito caricatos. E ele tem razão, são exagerados, tá? Então se eu falo que um personagem é caricato, ou uma situação em nossas vidas mesmo, pô, essa situação tá muito caricata, eu quero dizer o quê? Ela está exagerada, ok? Vamos lá. Então, olha a argumentação do articulista. Ele está dizendo que a caricatura não tem o objetivo principal de fazer rir. Isto é tão certo que há caricaturas lúgubres. Lúgubre é o que lembra morte.
Eu lembro, por exemplo, quando infelizmente o Ayrton Senna faleceu, eu lembro de uma charge, na verdade, né? Não era bem uma caricatura, que era o capacete dele, né? E aí escorrendo sangue do capacete e formava o mapa do Brasil, né? Realmente não é uma coisa para rir, é óbvio, né? Por quem encontra o riso em seu caminho, a caricatura final não tem nada de uma arte do riso, como têm avançado muitos autores, e assim a considera o preconceito corrente. Longe de ser um testemunho da alegria, o próprio exagero caricatural não é senão um meio, nas mãos do artista, para exprimir seu rancor, sua raiva. Não há por que nos surpreendermos com isso. Como realmente a força de muito advertidos a respeito daquilo que mascara a mímica social, não cairmos em meditação cheia de desgosto. Como não nos deixarmos possuir por uma espécie de desencantamento, uma como que fadiga, um cansaço da alma, à custa de muito vermos e de vermos muito bem. Excelente texto. Neste trecho, percebemos que o conectivo porquê, o porquê, está sendo usado com um significado diferente do usual. Pois bem, qual é o significado mais comum do porquê? Explicação. Concorda? Explicação, né? Falou em porquê, a gente pensa logo em explicação. A substituição do conectivo que preserva o sentido original do trecho olha que esquisito, ainda que encontre o riso em seu caminho, a caricatura afinal, não tem afinal o objetivo de fazer rir. O que ele quer dizer? Que nós temos uma ideia aqui de concessão. Concessão é uma adversidade suave, uma oposição suave. Ainda que, embora, mesmo que, tá? Ainda que estivesse com fome, não parei para almoçar. Percebe? Aqui, ó. Porque encontra o riso em seu caminho, a caricatura final não tem nada do Marte do riso. Perceba que há uma oposição, não é? Como quem diz, olha, tá, a caricatura até encontra o riso em seu caminho, mas não tem nada do Marte do riso. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui então. Qualquer dúvida, claro, pergunte, né? A partir daqui, ó, da página 66, a minha amiga Lidiane falou que já trabalhou algumas coisas e tal, perfeito. Mas foi bom que nós fechamos, né, esse trechinho aí da apostila, tá bom? Bom, qualquer dúvida, claro, nas aulas aí, estou à disposição de vocês, beleza? Espero que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!